dia para todo mundo, que a paz e a graça de Deus esteja aí no coração de cada um. Então vamos começar a nossa reflexão, rezando a oração do dia, da liturgia desse tempo pascal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instituístes na vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, nós encerramos a reflexão a partir daquele tema do batismo, como já falávamos durante toda essa semana. Esse capítulo 3º do Evangelho de São João trata o tema do batismo, que inicia com um diálogo, uma conversa de Jesus com Nicodemos. Porém, como a gente lembrou, daqui a pouco Nicodemos desaparece. Parece que Jesus fica falando sozinho. Mas, evidentemente, isso é um artifício, um recurso literário de São João, do evangelista, para prender a atenção do seu leitor naquilo que é o fundamental, que é a palavra de Jesus. Então, Nicodemos serviu, assim no bom sentido, para provocar essa reflexão, Mas o mais importante é escutar a palavra de Jesus. E não perder de vista o tema, que é o tema do batismo, da vida nova em Cristo. Nascer do alto, nascer de novo, nascer pela água e pelo Espírito Santo. Se vocês tiverem aí curiosidade, depois podem olhar, seria muito interessante reler todo o capítulo 3º do Evangelho de São João, para ter essa visão do conjunto, já que hoje nós estamos terminando de refletir sobre esse diálogo de Jesus com Nicodemos, e como já dissemos várias vezes, que trata sobre o batismo. Porque nesse capítulo, além dessa conversa de Jesus com Nicodemos, nós vamos ter também uma certa tensão, uma certa polêmica, na compreensão do batismo de Jesus, o novo batismo, e aquele batismo que João Batista realizava. Tanto que nos versículos anteriores ao trecho de hoje, nós vamos encontrar justamente o testemunho de João. No versículo anterior à perícope do Evangelho de hoje, nós vamos encontrar aquele testemunho de João Batista, o máximo do seu testemunho, no versículo 31, quando ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então João Batista tem a consciência de que é aquele que recebeu a missão de preparar a chegada do Messias, que o seu batismo é transitório, não é simplesmente um rito que se repete, como era o costume das abluções dos judeus, mas é preparação. E se o Messias chegou, então não tem mais sentido continuar a batizar com aquele significado. Então agora é o batismo de Jesus, o batismo cristão, como nós já recordamos. Então agora Jesus não fala só para Nicodemos ali naquele ambiente restrito, mas essas palavras de Jesus agora têm um público mais amplo, e diríamos o público dos batizados, porque isso é para nós, para os batizados. Então o que é que Jesus diz nesse evangelho? Primeiro, Jesus fala de um testemunho. João Batista tinha acabado de dar o seu testemunho, isto é ele mesmo, e que ele cresça e eu diminua. Esse é o testemunho de João Batista. E há o testemunho de Jesus. Então, Jesus diz que dá testemunho. Qual é o testemunho que ele dá? Ele dá o testemunho de que tudo aquilo que ele ensina, ele recebeu do Pai. Tanto interessante que quando ele afirma, no versículo 33, quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. A gente recorda que João Batista, quando anunciava a chegada do Messias, e quando
convidava o povo, né, para a penitência, para o arrependimento dos pecados e para receber o batismo, ele diz: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. E, portanto, Jesus aqui reafirma isso que João Batista dizia, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Vejam que no começo da conversa de Jesus com Nicodemos, ele dizia assim: o Espírito sopra onde quer, né? O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem e para onde vai. Então, o Espírito de Deus, né, nos é dado de forma abundante, não é? Abundantemente é derramado em nossos corações o Espírito de Deus, com a graça do batismo. Então, portanto, o Espírito relacionado, né, intimamente relacionado com o batismo. E aí a gente volta mais uma vez a dizer, não é, o que lembrávamos há alguns dias, da necessidade do batismo. Então o batismo não é simplesmente um rito, não é, como eu já disse, para entrar num grupo, para entrar na igreja. Por isso é totalmente sem sentido e fere até a própria natureza do batismo. Alguém que já foi batizado, porque mudou, não é, de igreja, mudou de religião, ser batizado de novo. A Igreja Católica, ela leva tanto a sério o batismo, que quando vem alguém de uma outra igreja, cujo batismo, de fato, está dentro das condições, né, que garantem que ele é válido, a pessoa não é batizada outra vez, né? São casos extremos, né, quando diz, não, de fato, não houve a intenção, o batismo não aconteceu, e não há como reconhecer esse batismo, então se batiza. E às vezes até mesmo quando há uma certa dúvida, se faz um batismo sob condição. Se a pessoa não foi batizada, então ela é batizada naquele momento. Por quê? Porque não é uma ação humana o batismo. Os instrumentos para realizar o batismo, claro que são pessoas humanas, são os ministros. Porém, a graça, que é o fundamento, né, que é a razão do batismo, é um dom de Deus. E, portanto, se Deus dá, ele não tira. São Paulo tem uma palavra muito interessante quando ele fala dos dons de Deus, quando diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Não se revogam, ou seja, se ele concede, ele não tira, mesmo que nós rejeitemos, né? Mas aí é uma ação nossa, não de Deus. E, portanto, o batismo, uma vez aconteceu definitivamente, né? Às vezes a gente vê coisas ridículas por aí, né, de pessoas que querem fazer uma declaração, né, de que não são batizadas, rejeitam o batismo. Sim, podem fazer o que quiser, mas não deixarão de ser batizadas. Porém, como dizia, o batismo é a graça de Deus, mas precisa ser acolhida para produzir frutos na nossa vida. Por isso que Jesus diz que o que se exige, não é, daquele que é batizado é a fé, né? Porque é acreditar em Jesus, né? Isso é uma das coisas fundamentais para quem é batizado. Por isso que não é simplesmente entrar num grupo, entrar numa igreja, mas é a adesão de fé à pessoa de Jesus e ao seu evangelho, né, que vai transformando a vida do batizado. Aqui, Jesus também introduz um tema fundamental que, a partir de amanhã, que vamos começar a refletir sobre o capítulo 6 do Evangelho de João, né, o segundo sacramento, que se destaca, né, agora nesse tempo da Páscoa, o batismo e a Eucaristia. Então, a partir de amanhã, nós vamos começar a refletir sobre o tema da Eucaristia. E aí Jesus já introduz hoje, no versículo 36, aquele que acredita no Filho possui a vida, porque todo o discurso do pão da vida, que aí será na próxima semana, é para dizer isso, né? Eu sou o pão vivo descido do céu, quem come deste pão viverá eternamente. Não foi Moisés quem vos deu o verdadeiro pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. E, portanto, todo esse desenvolvimento sobre esse tema que Jesus introduz nas últimas palavras desse capítulo de hoje. Então, o que é que Jesus diz? Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Possui, não é possuirá, não é algo do futuro, mas é algo do presente, né? Em termos mais técnicos, né, quando se fala de exegese e teologia,
Então, a expressão é a escatologia presente, né? Então é hoje, quando você professa a fé em Cristo, então você recebe o dom da vida eterna. Claro que isso vai se realizar plenamente, sem dúvida, né, quando nós entrarmos na eternidade. Mas essa vida já se antecipa, né? Ou seja, você já tem essa vida à medida que você professa a fé em Jesus. Como também rejeitar o Filho de Deus é rejeitar a vida. É como se você quisesse dar um presente a uma pessoa e ela não quer receber, mas o presente é dela. Você comprou para ela, o destino é ela, mas ela não quer receber. Ou se ela recebe, coloca, guarda ou destrói tudo isso. Mas a vida é dada, né? A vida eterna para aqueles que acreditam em Jesus. Aqui existe uma expressão, e aí eu gostaria de terminar só para chamar a atenção, que a expressão é muito forte, né? Quando já na última frase se diz que aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Então, é uma expressão muito forte, né? A ira de Deus. Ou seja, como é possível, né, que Deus tenha essa ira, né? Às vezes se pode traduzir também a cólera de Deus, né? Permanece sobre ele. Mas essa palavra, se a gente vai lá para a raiz, né, etimológica, o próprio conceito, né, na língua grega, orgê, pode ser traduzido também como queimadura. Né? Claro que é muito difícil você encontrar essa tradução, porque é muito estranho, né? A queimadura de Deus, o que significa isso, né? Mas isso, acredito que ajuda a entender um pouco melhor o que significa essa ira de Deus. Ou seja, é algo que queima, né? E veja que está tudo bem relacionado, né? O Espírito Santo, uma das coisas que nós dizemos como ação do Espírito Santo é o fogo. O fogo ilumina, mas o fogo também queima. Né? Então, esse Espírito Santo, né? Que é o amor de Deus. Não é? Quando nós falamos do Espírito Santo, na teologia, nós dizemos, né, Deus, o Pai, o Filho, que é Deus, o Espírito Santo, que é Deus, o Espírito, que é o amor do Pai e do Filho. Então, veja como a gente pode fazer essa leitura, né, desse trecho assim bem de forma profunda e muito relacionada. Então, ter a vida é crer é acolher o dom da graça de Deus, né, que é o seu amor, que é o seu Espírito em nós, e esse Espírito em nós vai nos iluminar, né, porque é a vida. Mas quando nós rejeitamos este dom, esse Espírito, então este fogo que vem para nos iluminar, então ele começa a nos queimar. Não é? Então nós poderíamos dizer que a rejeição do amor de Deus, né, nos faz como se estivéssemos ali fazendo uma experiência de eu preciso do fogo, mas não sei utilizar o fogo, né? E quando não se sabe utilizar, então é muito desastroso, né? É um grande perigo. Então você imagine usar o fogo para aquecer, é maravilhoso, mas usar o fogo para destruir, para queimar, então, mas é o mesmo fogo, né? Então essa ira de Deus, né? Um amor de Deus tão grande, mas que rejeitado, o ser humano faz uma experiência de morte, né? Então é como alguém que ama tanto o outro e o outro se incomoda, né, com esse amor, e entra verdadeiramente numa crise, né? Então que para nós esse fogo, não é, de Deus não seja para fazermos uma experiência porque o rejeitamos, uma experiência de destruição, mas que seja o fogo do amor, não? O fogo que aquece, o fogo que acende, o fogo que ilumina e o fogo que dá vida. Então que, mais uma vez, né, cresçamos nessa alegria. Nós somos batizados e sobre nós foi
derramado o Espírito Santo, esse fogo de amor, para nos dar vida e não para nos destruir, a não ser que nós rejeitemos. Então, um bom dia para todos, um grande abraço e que Deus abençoe, fortaleça e revigore. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.